Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 44 do programa Livremente. Este nosso programa que estamos a fazer desde janeiro de 2021, portanto está a fazer um ano que estamos a fazer estas lives todas as terças-feiras à noite, às 10 horas em Portugal e também às 7 horas da tarde no Brasil. E, portanto, estamos basicamente há um ano a conversar com os nossos seguidores. Temos vindo a tentar trazer várias temáticas que estejam na ordem do dia para aumentarmos o sentido de responsabilidade individual e também para reduzirmos uma visão de vitimização sobre os problemas, com aquela âncora fundamental que é: a vida não é o que nos acontece, mas sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Boa noite a todos. Neste início vamos dar apenas uns minutos para que as pessoas possam ir entrando. Boa noite, António. Boa noite, Camila. Boa noite, Fabiana, Paula. O programa de hoje é um programa sobre procrastinação e sobre o ano novo. Portanto, todos passaram o ano para 2022 e provavelmente nesta altura do ano novo fizeram aquelas resoluções típicas que todos os anos servem para nós renovarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos e os nossos comportamentos. E para hoje nós vamos ter uma conversa com um convidado sobre esta matéria, que é um colega que muitos de vós já ouviram numa outra live que eu fui convidado para o canal dele, que é o psicólogo Renato Júnior. Portanto, é com muito gosto que hoje vamos ter o Renato no meu programa e, sem mais delongas, vou convidar e aceitar a conversa. Podem ir colocando questões nos comentários, podem ir fazendo as vossas observações. Opa! Evandro, tudo bem? Tudo bom, Renato? Como está você? Tá dando para me ouvir e ver? Aqui, né? Ótimo. Ótimo. Então, um prazer estar aqui contigo de novo. É um gosto para mim, né? Eu já não estava falando com você desde o ano passado, né? Já passou um ano desde a nossa última conversa. Sim, bastante tempo já. Boa noite a todos. Pessoal, eu sei que o Instagram é uma ferramenta de entretenimento na maior parte, e nós, com páginas de conhecimento, de autoconhecimento, de psicologia, de coisas interessantes, a gente tem dificuldade para ter alcance, né? A gente prepara um material interessante, a gente estuda, dedica, e a gente precisa do apoio de quem gosta desse tipo de material, compartilhando para as outras pessoas, porque o boca a boca, às vezes, é mais eficiente do que um projeto assim todo elaborado. Então, quem puder, tiver pessoas que se interessam pelo tema, que puder ir compartilhando, né, recompartilhando, o Instagram tem uma ferramenta muito interessante de recompartilhamento, né? Seria interessante que você mandasse o conteúdo, né, a live de hoje, para as pessoas que estão aí online, que poderiam participar também, contribuir com perguntas. Vai ser bem interessante. E se vocês fizerem isso... Podem marcar amigos ou amigas que vocês acham que poderiam beneficiar da conversa que nós vamos ter hoje sobre estes objetivos de vida que acabamos por fazer na passagem de ano, mas que de alguma forma vou começar para a semana, porque hoje se calhar ainda não me dá jeito, não é? É só na próxima oportunidade que eu vou tentar fazer. Portanto, marquem os vossos amigos aí nos comentários para que eles possam entrar na live e também assistir e conversar connosco para este nosso tema. Porque de certeza que tu também na tua prática clínica deves ver muitas pessoas com este problema, que é, eu este ano já decidi que vou fazer 30 coisas. E depois, passado um mês, já está em 15, ou já está em 5, ou já está em 2, não é? E não ter feito nenhuma delas, né? Boa noite, Iracema. Boa noite ao pessoal que está entrando. Sim, é um dos problemas mais recorrentes que eu encontro. Eu não sei se esse problema é comum no brasileiro. Eu acredito que nossa cultura é uma cultura procrastinadora. Eu acredito que a gente não tem uma educação de base interessante para esse tipo de educação. Eu digo porque eu estudei e não vi nada disso. Inclusive, na própria faculdade de psicologia, eu até discuti com alguns professores
porque a gente não discutia os problemas pessoais de cada um, no sentido de procrastinar, essas crenças, né, irracionais que nós temos. A gente não discutia isso em sala e era cobrado, às vezes, coisas assim que precisaria de um conhecimento de base, que é o autoconhecimento, que é a gestão emocional, que é esse tipo de processo que dentro a gente tinha dificuldade de encontrar desde a faculdade de psicologia. Imagine durante o decorrer do ensino fundamental, do ensino médio, e também em outros cursos, imagine. Então, em outros cursos, provavelmente não se discutem isso. Verdade, mas é mais fácil falar dos outros e para os outros do que falar, muitas vezes, da nossa própria experiência. Mas todos nós, na faculdade ou quando estamos a fazer formações, de certeza que a nossa audiência concorda com isto, que é, nós acabamos por fazer muito mais o que precisa ser feito porque o professor marcou o exame numa data específica, ou seja, quando a meta foi definida por alguém de fora, na nossa vida, nós acabamos por fazer o que tem que ser feito, do que quando não temos essa meta, nós então já passamos a adiar com muito mais facilidade. Isso acontecia-me a mim com facilidade. Acho que isto faz parte, se calhar, da nossa natureza, que é nós cumprirmos com muito mais facilidade as obrigações ou respondermos à pressão quando é definido por alguém, do que quando é definido por nós próprios, não é? Sim, eu digo que nós somos uma máquina produzida ao curto prazo, ao presentismo, né? Nosso corpo foi programado para isso. Eu acredito que durante o nosso decorrer evolutivo, quem viveu até os 30 anos era um idoso já, né? 30, 40 anos é uma pessoa que viveu demais. Eu já estou acabado, já passei os 40, não é? E, portanto, já estou no fim da minha vida agora. Então, a gente seria idosos nessa época. Eu tenho 32, e quem já passou do 40 não estaria nem vivo. Isso num período caótico. Então a gente tem... Curiosamente, o Epícteto, que é um estoico que tem a base da filosofia do estoicismo, um dos fundadores, numa altura, estamos a falar de há 2000 e poucos anos atrás, numa altura em que as pessoas morriam muito cedo, ele viveu quase que acho que passou os 80 anos e era escravo. E, portanto, isto só mostra que, de alguma forma, quando nós conseguimos gerir o pensamento, gerir os comportamentos, cuidar dos contextos, cuidar dos nossos objetivos, das metas, da filosofia da vida, provavelmente a vida vai começando a ficar mais longa e com qualidade se realmente nós soubermos cuidar dela, não é? Sim, ele foi um ponto fora da curva, um outlier, né? Exato. Então, não era o comum. E essa questão toda faz com que a gente tenha uma biologia para o imediatismo, uma biologia para o aqui e agora, mas não aqui e agora no bom sentido do mindfulness, que é aquele aqui e agora de contemplação. É aquele aqui e agora de sobrevivência. Então, por exemplo, o aqui e agora, se eu já tenho alimento, se eu já tenho coisas que me dão prazer. Então, vou aproveitar isso o máximo que eu posso, porque amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo. Então, eu tenho que aproveitar o hoje, tenho que me manter seguro, que é uma realidade, sim, para um sistema de floresta, de selva, para quem acompanha essas séries, né? Que os caras estão perdidos nas florestas. Exato. Eu acho que funcionaria. A gente comeria o máximo que pudesse, a gente ficaria seguro, a gente não sairia de casa, a gente não se esforçaria, não gastaria energia. Mas a gente está numa realidade totalmente diferente. E é o risco de podermos não fazer amanhã, é o risco de não podermos conseguir fazer as coisas amanhã, que se calhar temos que fazer hoje, não é? E é essa noção que vem desse princípio que hoje em dia está muito simplificado e está erradamente simplificado, que é vive cada dia como se fosse o último, não é? Sim, carpe diem. Carpe diem. Só que a base disto, que vem desta filosofia estoica do princípio memento mori, que é a lógica de a vida é mortal, tu vais ter um fim, portanto há uma linha finita da nossa vida, e esse princípio memento mori diz-nos que aproveita a vida para viver o que podes viver hoje, porque amanhã tu podes não ter essa oportunidade. E esse é que é o verdadeiro memento mori, que é o que depois leva ao carpe diem,
E é esta frase que hoje em dia as pessoas acham que é ligada à irresponsabilidade, não é? Vamos fazer tudo o que queremos, vamos beber, vamos fumar, vamos meter na droga, vamos roubar, vamos fazer tudo, mas as pessoas se esquecem que não é esta a base dessa filosofia. Sim. É utilizado erroneamente, né? Essa questão toda, porque as responsabilidades é uma desculpa para ser irresponsável consigo mesmo. É uma desculpa para você utilizar prazeres momentâneos como ferramentas, né, o grande problema não é que são os prazeres momentâneos. O problema é que eu já atendi pessoas, você deve ter atendido também, de que pessoas que já estão enjoadas de terem prazeres momentâneos, de viverem uma vida assim, de terem uma vida muito assim ligada ao imediatismo, né, à impulsividade, ao que vier, às emoções afloradas. E elas não conseguem parar com isso. E às vezes ela tem uma experiência positiva, prazerosa, lendo um livro ou praticando um esporte, mas mesmo assim ela não consegue sair disso. Por quê? Porque por mais que seja prazeroso isso, ler um livro, para ela realmente essa experiência gasta energia. É mais fácil, às vezes, você passar o tempo no Instagram vendo a vida de pessoas que às vezes não interessa nada para você, que não te contribuem em nada, né, de crescimento, porque você deu uma live, por exemplo, sobre procrastinação, com um tema um pouco mais complexo, né? E levando quase que a adiar esse autocuidado e essa descoberta do sentido para a sua própria vida, porque fica a desperdiçar tempo a ver vidas dos outros ou perder tempo em atividades ou em experiências momentâneas. E se eu não consigo entender o porquê que eu quero ler este livro, o porquê que eu quero saborear esta comida, o porquê que eu quero sentir aquela caminhada, o porquê que eu quero andar na praia a sentir a natureza, se eu não consigo entender e alinhar estes comportamentos de prazeres momentâneos, alinhados com um alvo que faça sentido para mim, eu acabo por desperdiçar e não conseguir perceber o que é que vale a pena e o que é que deixa de valer a pena. E é isso que depois nos leva a ir adiando aquilo que pode ser feito hoje, porque eu não entendi porque é que eu, ao adiar, estou a perder a oportunidade de realmente encontrar um espaço para eu ficar igual a mim próprio, para eu conseguir me entender conforme sou, trazendo a minha história, a minha bagagem e alinhando o comportamento do presente com o alvo que eu quero, que é a minha meta, que é o meu objetivo, que é o meu sonho. E quando nós conseguimos sincronizar a nossa história em que aceitamos o que vivemos porque não dá para mudar, e eu consigo organizar o que vivi, vivendo melhor o presente porque eu sei para onde quero ir, então eu consigo suportar o processo da exigência e da responsabilidade do momento para eu conseguir chegar ao alvo, para eu conseguir chegar ao objetivo. Então, geralmente aí nós procrastinamos menos, porque estamos a perceber o porquê que tem que ser feito. Uma palavra que eu gosto de utilizar que é clareza. Quando a gente tem clareza do que é importante para a gente, dos nossos objetivos, a gente consegue elementar cada coisa que você pensa para o seu futuro, para o seu presente. Então você consegue ter esse tipo de clareza bem delimitada, você sabe que aquilo são coisas importantes para a sua vida, que te traz realmente emoções positivas, fica muito mais fácil trabalhar nessa linha. Né? Claro que a clareza não é fácil de descobrir, porque às vezes você pode acreditar que alguns projetos são importantes e não são projetos às vezes externos. Por exemplo, às vezes tem pessoas que vivem o sonho dos pais, ou vivem o sonho de amigos, ou vivem o sonho que a sociedade cobra, e ela não consegue viver o próprio sonho. Ela não consegue identificar o próprio sonho. E acontece outra coisa, que é, depois a pessoa acaba por chegar à meta que não é a dela, mas que é dos outros, e quando obtém o resultado, parece que falta o valor e o sabor desse resultado, não é? Falta saborear esse processo. Sim. Uma coisa que eu gosto de utilizar como uma ferramenta que eu até sugiro para as pessoas é sempre fazer uma métrica de 0 a 10. Eu sei que essa métrica ela é variável, né? Ela não pode ser utilizada como um escopo científico, mas como um escopo de autoconhecimento. Quando você experienciar as coisas, você dá uma nota de 0 a 10. O quão é importante para mim, por exemplo,
a ter paz de espírito, o quão é importante para mim cuidar da minha saúde, o quão importante para mim é ter ascensão em minha carreira profissional, o quão importante para mim é ter melhoria financeira no meu trabalho, né? O quão importante para mim seria viajar e conhecer outros locais, o quão importante para mim é ter um relacionamento. Então, as pessoas vai colocando 0 a 10. Olha, para mim eu acho que isso é 5 no momento, é 8, é 9, é 10. É uma forma terapêutica da gente meio que pegar aquele retrato atual da pessoa e falar, peraí, vamos ver isso aqui direitinho. Agora a gente precisa alinhar um processo racional com esse processo do seu sistema límbico, emocional, que está aí despertando algumas coisas. Mas a gente precisa alinhar tudo para ter clareza. Isso que estás a dizer é mesmo importante, porque quando nós fazemos nos trabalhos das consultas com as pessoas que nesta fase do ano muitas vezes vêm procurar a consulta de psicologia para uma orientação de objetivos, para conseguirem alinhar os comportamentos com o resultado que querem. Nós temos protocolos que cientificamente estão sustentados, que potenciam, de facto, o resultado das pessoas conseguirem a eficácia, porque nós temos eficácia no final, não é? Eu tive a oportunidade de fazer uma conversão de um trabalho que ao longo dos anos fui fazendo presencialmente e desenvolvi pela primeira vez um webinar online ligado a este tipo de organização com princípio, meio e fim de estratégias em que a pessoa passa pelo processo de escrita, pelo seu próprio punho, seguindo essas etapas para organizar ao detalhe com essas escalas de 1 a 10 e organizando os objetivos com a ordem cronológica ao longo do tempo para fazer acontecer o que diz que quer. E quando eles começam a ver o espelho realmente efetivo daquilo que estavam a definir, começam se calhar a chegar à conclusão de que isto se calhar estou a pedir demais para este ano. Então os objetivos começam a diminuir. Porque uma coisa que a ciência demonstra, esta ciência que nós temos da psicologia, é que nós, por regra, exageramos o número de objetivos para o que conseguimos fazer num ano e também acabamos por subestimar o que vamos conseguir fazer, por exemplo, em 5 anos. Ou seja, nós sobreestimamos os objetivos em pouco tempo e exageramos os objetivos que estamos a querer conseguir fazer. Portanto, quanto mais específico e curtos e concretizáveis forem os objetivos, mais eu vou tirar as desculpas para não os fazer. E quando eu consigo tirar as desculpas, o que resta é assumir a responsabilidade do que eu disse que fazia, ou então a culpa vai ser minha. Mas como eu não quero ser culpado, eu aumento a competência para fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Uma questão que você me colocou também é por conta dessa questão da apreciação do processo do sonho e do desejo. Eu acredito que às vezes essas pessoas que procrastinam muito, ela tem um processo de apreciação muito no pensamento em si e não na execução. Então, nós temos uma capacidade perfeita de imaginar e de criar essa realidade, né? Essa realidade paralela, essa Matrix, né? Quem conhece o filme Matrix vai entender bem, quem conhece a história do filme. A gente consegue criar uma Matrix cognitiva, psicológica, de que tudo está bem, de que está tudo dando certo. A gente apreciar essa Matrix futura. No futuro vai dar tudo certo, no futuro está tudo ok, eu vou melhorar de vida, vai acontecer as coisas, vou fazer acontecer. E esquece de apreciar a realidade, a contemplação da realidade, da gente sentir prazer nas práticas reais, nas ações que a gente implementa no mundo, nas nossas transformações que a gente faz. Então, a partir do momento que a gente tem essa capacidade, quando a gente trabalha isso em terapia, de tirar a apreciação só do pensamento, só da cognição, mas para a ação, para o domínio de determinada área, né, para a execução de tarefas, porque isso é importante. Executar eu prefiro muito mais pessoas que executam 1 minuto do que aquelas que ficam anos simplesmente só mais vale fazer relativamente bem feito e fazer do que esperar a versão perfeita e que nunca começa. Não é? Sim. Porque aí vamos adiante sempre. Portanto, aí será erro, não é? E como é erro, tem que ser não é? Portanto, porque nós temos que conseguir executar. Sim. São os botões bacana, de
E outra coisa também, com o yes ou não, é porque essa dificuldade de dizer sim para algumas coisas que são importantes e não para coisas que não são importantes. Então, a gente tem uma facilidade muito grande para dizer sim para coisas que não agregam a nossa clareza para o nosso futuro. Quando eu digo futuro, não é coisa daqui 1 ano, 2 anos. Sim, também é. Mas pode ser coisas daqui 1 semana, coisas daqui 2 semanas, daqui 3, 4 meses. Isso é futuro também. E em 4 meses a gente pode aprender muita coisa. Imagina a gente estudar 2 horas de inglês durante 4 meses. Você não precisa nem saber disso, você é fluente, você conhece bem a língua. Sim. Mas a gente pode aprender uma língua nova em 4 meses, a depender da língua. Por exemplo, o espanhol, o italiano, que é uma língua mais simples. Aí se a gente se dedicar, a gente aprende, pelo menos não ser fluente, mas a arranhar. É verdade, eu tenho um objetivo que até 2025 eu quero aprender italiano. Portanto, vou ter que pôr algures no meu processo dos próximos 3 anos o estudo da língua italiana, porque eu quero fazer férias um dia em Itália para falar italiano com os italianos. E, portanto, não é uma língua musical, não é? Uma língua bonita, mas que coisa, mas que, não é? Então, há que começar a planear isso com tempo, porque se eu não planear tempo, ninguém aprende nada, nem ninguém se especializa em nada se não oferece tempo à tarefa que diz que quer. Portanto, nós temos isso, não é? Aliás, a propósito disso que nós estamos a dizer, eu tenho aqui um protocolo que é o que eu faço com os clientes nestes webinars online. E são perguntas que nós habitualmente como psicólogos fazemos. Aliás, tu estás convidado para dia 27 de janeiro participares no webinar. É com muito prazer que pode ser um dos convidados neste evento, porque é o que nós fazemos enquanto psicólogos, não é? E que os nossos seguidores podem, por exemplo, se querem saber se devem ou não dar mais importância à procrastinação e cuidar melhor dos seus comportamentos, vou fazer perguntas para que isso seja um sim ou um não. Portanto, os nossos seguidores comecem a tomar nota das respostas para que, para cada uma destas afirmações que eu vou dizer, se é um sim ou então se é um não. Não é? Portanto, pergunta número 1. Se concordam sim ou não para cada uma desta afirmação. Por regra, todos os anos começo com motivação, mas depois eu desmotivo. Isto é sim ou é não? Então, um tracinho. Pergunta 2. Começa o ano cheio de garra, mas depois procrastina. Sim ou não? Então, se for sim, segundo. Terceira pergunta. Quer começar, mas tem dificuldades em separar o que fazer primeiro. Esta de certeza que deve ter muita gente a dizer tenho que fazer, mas não sei por onde começar. Não é? Portanto, pergunta 3. Pergunta 4. Tem dificuldades de organização do tempo. Se eu não me organizo, era o que nós dizíamos há pouco, se eu não dou tempo para aquilo que eu digo que quero, eu não aprendo nem evoluo, não é? Pergunta 5. Manifesta ansiedade perante as suas expectativas. Será que as expectativas estão acima do que nós somos capazes de dar? Obviamente que se eu coloco expectativas acima do que eu sou capaz de dar, eu vou ficar frustrado. E a frustração não motiva. Portanto, eu vou adiar, vou procrastinar. Não é? Pergunta 6. Fica triste e frustrado quando não faz o que queria fazer? Ficas triste e frustrado quando não fazes o que querias fazer ou não? Eu fico. Também de certeza que deves ficar, não é? Com certeza. Número 7. Tem muita gente que está gabaritando tudo aí pro não, viu? Muita gente que deve estar assistindo aqui a live deve estar gabaritando o não aí. Isso é bom. Não é bom sinal. Se for sim, tem que começar a tomar nota e tem que se inscrever no webinar do dia 27. Aliás, de presente, nós vamos pôr no final desta live o webinar com 50% de desconto, porque estamos a falar para os meus seguidores e para os teus seguidores. Portanto, vai ficar no final da live. Patrocínio da AM Saúde. Pergunta número 7. Irrita-se quando compara a sua versão ideal com aquilo que é. Ou seja, aquilo que eu queria ser ou aquilo que eu devia ser e aquilo que eu sou. E, portanto, irritamos-nos quando fazemos essa comparação. Pergunta número 8. Acha que são os seus comportamentos que o definem? Sim ou não?
Será que os nossos comportamentos nos definem? O que é que tu achas? Acredito que sim. Ok. Comportamentos aliados a bons pensamentos, é claro. Né? Ou Claro, não. mas definem por inteiro? Não, definem-nos naquele momento, não é? Sim, Porque eu acredito. senão os nossos seguidores começam a achar que só porque tiveram o comportamento de frustração ou de falha, já acham que não prestam para nada, não é? Assim, entendi. Por conta do processo cognitivo, eu fiz a Certo. separação de comportamento e a parte cognitiva de comportar-se, né, da ação em si do comportamento, e não a questão do pensamento como um processo de cognição. Se a gente trabalhar o comportamento de pensar, aí sim, eu acredito que não nos define, porque aí a gente fica restrito ao imediatismo, aquela coisa do presentismo, de eu estou me sentindo bem, então tudo vai ser ruim. Aí quando você fica legal, então tudo vai ser mil maravilhas, e não é assim. A gente tem estados, né, que te fazem sentir assim, que despertam isso, esses estados vêm e vão, e não quer dizer que se você está se sentindo mal agora, você vai ficar se sentindo mal eternamente, ou se você não consegue executar agora, ter uma vida ativa. Sim, está certo. Pergunta número 9. Acha que a sua autoestima aumenta quando faz o que diz que ia fazer? Para mim, sim. E para você? Sim. Claro. Isso é um detalhe muito importante, Ivandro, no sentido de que é isso, essa sensação boa de contemplar as suas ações, de quando você faz algo legal, quando você produz alguma coisa interessante, que seja lavar uma louça, ou que seja lavar algo, ou que seja produzir alguma coisa, ou ler um livro, ou você conseguir terminar uma tarefa desafiadora. Também sabe bem, não é? Quando você termina tarefas desafiadoras, porque eu digo que a nossa vida é igual um videogame, não muda nada. E o videogame é legal quando você passa de fases, quando você avança, quando você desenvolve, quando senão você desinstala. Sim, senão você fica travado e enjoa ficar na mesma fase. Então é a gente trabalhando, a gente se desenvolvendo e se desafiando, aprendendo coisas novas com frequência. É isso. Portanto, pergunta número 10. Portanto, a 9 está dita. Portanto, acha que a sua autoestima aumenta quando faz o que diz que ia fazer? Se sim ou se não. Número 10. Já reparou que quanto mais a vida acontece como planeou, mais satisfação tem? Não é? Sim. Então, É uma maravilha, né? não é? Essa sensação de dever cumprido, eu acredito que é um dos maiores prazeres que a gente pode ter como ser humano. E a Paty colocou aqui, Paty Lups, ela colocou sensação de dever cumprido, é isso. Essa sensação de dever cumprido é por si só prazerosa. E pode apostar que só o fato de você cumprir com os seus deveres, você vai obter prazer. Isso é prazeroso. Porque vencer desafios é um dos nossos objetivos de vida. Sim, acho que foi feito para todos. Eu tava com... Exatamente, Paty. Ivan, eu vou fazer uma filosofia, eu gosto muito de viajar na maionese. E esses dias eu estava verificando viajando sobre comunismo, capitalismo, sobre outras viagens que não tem nada a ver, mas eu pensei, por exemplo, Karl Marx ele colocava que o fruto do trabalho, que o trabalho é uma condição intrínseca ao homem, o trabalhar, o produzir. O próprio capitalismo também coloca isso. Então, se você for pegar todas as correntes políticas, econômicas, elas vão colocar a ação humana como principal obra. Então, assim, essa coisa de superar desafio, de trabalhar, de produzir. Então, eu consegui unir. Esse ponto é importante porque ocupar o tempo, em última análise, ter o tempo ocupado quando nada mais há para fazer, é o que nos vai conseguir proteger. Aliás, há uma expressão, há um ditado brasileiro que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo, não é? Sim, usado das igrejas. Desculpa, eu consegui unir cristianismo, comunismo e capitalismo em um ponto em comum, que é o trabalho em si. Todos entendem a ação humana do trabalho, tanto a religião cristã, quanto a ideologia comunista, quanto o processo, o sistema econômico capitalista, ele entende essa questão como importante, como realizadora. É um pilar do nosso... E nós, como psicólogos, também. A gente entende que a ação é importante. Agora, você deve ver um problema muito grande no consultório, que são as pessoas querendo uma fórmula mágica, que a gente faça lá uma magia, que elas do nada, elas se a fórmula mágica para resolver os problemas acorda de manhã às 7h44,
faz 4 cambalhotas, o pino, bebe um copo d'água, sai à rua 10 minutos, volta para casa, dá mais 2 voltas, põe uma música de 10 minutos e no final já passou tudo. Ótimo. Gostei da fórmula. Está errado, não é? Mas lamento informar, agora tem o botão do sorry. Desculpa, não resulta, não dá essa fórmula, portanto, para retirar. Essa questão toda que eu vejo assim, mas quando você pede um pouquinho de ação da pessoa, a pessoa trava. Principalmente com os procrastinadores e com pacientes também com traços de depressão, de distimia. Eles têm muita dificuldade em agir. E eu digo que agir é o segredo. Faz um pouquinho, faz 1 minuto, faz 2 minutos, faz 3 minutos. Eu tenho preguiça de fazer exercício, faz uma flexão. Sim. Uma flexão. É isso, porque esse medo de executar tem a ver com o risco de falhar. E porque não querem falhar, não executam. Então procrastinam, não é? Adiam. Porquê? Porque têm medo da falha. Mas não há nada que nós nunca conseguimos aprender, não há nada que nós façamos para aprender coisas novas que não implique falha. A falha é fundamental. Quanto mais eu falho, mais eu expando o meu mundo, mais eu vou aprender coisas novas, mais eu vou ter novo conhecimento. Porque onde é que eu nunca falho? Eu nunca falho naquilo que é a minha rotina. Ou seja, eu não falho no meu dia-a-dia, naquilo que é o levantar, o fazer higiene, o pequeno almoço. Mas reparem que uma criança, quando ela ainda não consegue sustentar-se em pé entre um sofá e um móvel, a aventura dela é largar o sofá e tentar chegar ao móvel. E é aquele momento, o momento da aventura da vida dela naquela fase. E é essa busca permanente por um equilíbrio entre o que eu controlo e aquilo que eu ainda não controlo, que eu tenho que aceitar que vou falhar nas minhas tentativas, porque sem tentativas através da falha, eu não vou adquirir novo comportamento ou nova experiência. Então eu vou manter exatamente o mesmo padrão. E tudo que é o mesmo padrão faz rotina. E a rotina faz com que tire energia à nossa vida, porque a rotina sem novas experiências prende. E tudo que nos prende, depois ficamos com uma sensação de peso ou de vazio, que parece que nos falta algo, que são as emoções. E é por isso que... E outra coisa, o grande problema da rotina é que ela automatiza. Eu tenho um exemplo muito interessante, porque na época de faculdade eu fiz um trabalho num processo de reciclagem aqui, de uma cooperativa de reciclagem. A maioria das pessoas foram para empresas grandes, eu preferi, com o meu grupo, ir para uma empresa de reciclagem. Eu achava interessante o processo de uma cooperativa, né? E queria sair um pouco do formato de ir para empresas grandes, Coca-Cola, essas empresas. E a gente foi uma empresa simples, de pessoas humildes, né? E uma coisa que eu reparei muito lá é que era um cheiro muito forte, porque lá lidava com lixo, né? Então chegavam os caminhões de lixo, derramavam, as pessoas faziam a seleção dos lixos que poderiam ser reciclados. Só que o cheiro era muito forte mesmo. Mas passou uns 15, 20, 30 minutos, a gente foi se acostumando, chegou um momento que a gente não sentia mais aquele cheiro. Então, assim, a gente se acostuma. É claro que, por exemplo, as pessoas que estão lá, elas têm a necessidade de estar trabalhando naquele local. É verdade, nós habituamos bem a isso, porque eu por exemplo, eu quando era pequeno, eu dormia perto de uma igreja, e então eu tinha o sino a tocar toda a hora e de 15 em 15 minutos durante o dia. E, portanto, era aquele sino típico antigo. Bem, tem, Tan, 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 tan. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Então, isto era a hora toda, quando era a bater a hora. E depois, de 15 em 15 minutos, era o ritmo. Pim, 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 pim. Passou 15 minutos. Pim, 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 pim. Passou mais 15 minutos. Pim, 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 pim. Passou mais 15 minutos. E depois dava outra vez o circuito todo, durante o dia todo. Durante a noite também. Só que eu não ouvia durante a noite, porque o corpo e os nossos órgãos sensoriais habituam-se aos estímulos que são rotineiros. E, portanto, nós adormecemos essas nossas rotinas, mas isso vai desgastando.
É por isso que é muito importante as pessoas, quando definem os seus objetivos, perceberem que para conseguirem acrescentar algo ou mudar algo, convém fazer esses comportamentos para sentirem a diferença em relação à rotina. Porque sem isso não conseguimos acrescentar as novas experiências. Não é? Mas eu só não entendi bem. Você escutava mesmo sem tocar? Não. Eu ouvia o toque até certa altura, não é? E depois, basicamente, ignorava. Ou seja, o som existia, mas eu não ouvia mais o som. Ah, entendi. Eu entendi. Exato. Mas às vezes também pode sentir falta daquele som. Né? Existe aquela falta, às vezes a gente, meio que mais Sim. ou menos naquele período de tempo, o seu cérebro mandar aquele estímulo e meio que você não ouvir, mas sentir aquela falta. Sim. É o processo de adaptação que nós temos. Adaptação para coisas boas e principalmente para coisas ruins. A gente se adapta com coisas ruins. Eu cheguei a fazer uma pesquisa com os pacientes que eu atendo de como eles estão adaptados com coisas que nem que entregam pouco prazer para eles. Quem sabe, que né, eu já fiz esse tipo de trabalho, que tá assistindo aqui agora, vai entender. Que eu pergunto para as pessoas, você está se dedicando a prazeres, eu não estou falando de deveres, estou falando de ócios, estou falando de prazer. Seu nível de qualidade de prazer hoje, de 0 a 10, tá quanto? Ah, não, eu fico muito tempo no Instagram, vendo vídeos aleatórios no YouTube, conversando aleatoriamente sobre qualquer assunto com as pessoas, e até meu nível de prazer está ruim. Eu falo, mas qual seria o nível de prazer ideal para você? Ah, seria sair, viajar, ler um livro, ver um filme, assistir um documentário interessante sobre algo, praticar um esporte e me desenvolvendo naquele esporte, jogar um videogame difícil, jogar um jogo difícil de videogame, aquele jogo legal, só que é muito desafiador aquele jogo, eu parei de jogar para ficar jogando aquele jogo mais bobo, mais simples. Certo. Então você vê que até a qualidade de prazer, de dedicação ao prazer das pessoas hoje está ruim. Então, eu não estava trabalhando sobre deveres, mas sobre prazeres. Certo. E as pessoas hoje, até os próprios prazeres que as pessoas se dedicam hoje, são prazeres que não querem desafios. São prazeres simplistas. As pessoas preferem ver alguém jogando futebol do que jogar futebol. As pessoas preferem ser palco das outras pessoas vivendo do que ela realmente viver. É verdade, por isso é que, um dos exercícios que nós fazemos muito em consulta e quando estamos a fazer este tipo de protocolo é claramente fazer entender se aquilo que as pessoas definem no início, se os processos que elas estão dispostas a executar sustenta o objetivo. Porque muita gente diz que quer algo, mas quando percebemos o quanto custa para chegar a esse resultado, já não querem. Já começam a mudar os objetivos, já começam a baixar as expectativas e, portanto, começam sempre a fazer comportamentos, quando começam a perceber os comportamentos que são necessários para chegar ao resultado, então aí já começam a perceber que se calhar os objetivos ou são exigentes demais, ou se calhar faltam competências para conseguir chegar ao resultado, ou se calhar ainda não tem os contextos certos ou ainda não conhece as pessoas para conseguir pedir ajuda para fazer o que é preciso. E, portanto, é por isso que operacionalizar em espelho para perceber os contextos, as pessoas e as competências que nós temos, isto quanto mais consciente e sincronizado estiver, mais nós vamos conseguir concretizar o que nos propomos. Aliás, ainda temos mais uma pergunta sobre isso, que é... E agora, para continuarem a pôr os sims e os nãos, porque os nossos seguidores estão aqui todos muito motivados a responder. Aliás, a propósito disto, temos aqui da Paty a dizer a rotina realmente sentimos presa, não é? Porque a melhor forma de sentir prazer na rotina é fazer realmente quebras de rotina, porque isso é o que nos equilibra. Precisamos sair da rotina, como é lógico. Trabalhar com atividade física, em casa, é viagem, diz aqui a Paty, fazer a sua vida ter prazer e saber que pode ser diferente da sua rotina. Exatamente, é isto, Paty. Correr, pedalar, o que for, não é? Fazer desafios. Pergunta-nos aqui a Cris Dória Garcia, antes aqui da pergunta, como conseguir um prazer verdadeiro? Ok, Renata, tu vês. Como é que consegues um prazer verdadeiro? Difícil pergunta. Eu digo que não existe prazer verdadeiro, mas existe graduações de prazer.
É a questão, Cristina. Você pode dar uma nota ao tipo de prazer que você tem se dedicado, ao seu ócio. Quando eu digo ócio, é ao seu tempo livre, às coisas que você dedica para se divertir. Você dá uma nota de 0 a 10 aos tipos de prazeres que você tem tido hoje. Se for uma nota abaixo de 5, eu acho que você está tendo um ócio, um desperdício de tempo até para as coisas que não são prazerosas para a sua vida. Tente focar em coisas que sejam acima de 7. Essas coisas acima de 7, a maioria delas vão ser coisas que são desafiadoras. São coisas, por exemplo, como aprender algo novo, né, como aprender a dançar, como aprender a praticar um esporte, como superar desafios. Então, essas coisas vão estar ligadas ao nível 7, acima de 7. Né? Tem que ouvir o instinto, ouvir o instinto, o que é que sente para fazer as coisas. Sim. Porque o nosso instinto, nós perdemos-nos nas coisas que gostamos de fazer. Quando estamos a gostar de fazer algo, o tempo voa. Não é? E eu te vejo como exemplo, pessoal, para isso, porque eu acompanho o seu Instagram e eu gosto de ver quando você está tocando piano. Eu gostei de ver, na última live eu falei também, quando você atuando em inglês de forma muito bacana, você lá no programa de TV em Portugal, né? Acho que é da RTP, atuando em inglês. Eu falei, cara, assim, atuar já é difícil, né? Eu tenho até um amigo que ele está assistindo aqui, que ele trabalha com teatro, eu mandei um vídeo para ele, eu falei, achei muito fantástico. Eu falo, atuar já não é fácil, você já atuou bem, mas você atuou em inglês, então você não é nativo, você não vai aprender inglês. Então, eu achei fantástico aquilo como um desafio. É o hobby, o cinema para mim é um hobby, eu gosto do cinema como hobby. E, portanto, tudo que envolve o meu hobby, a representação, o teatro, a leitura, a música, a pintura, o lado artístico. Aliás, hoje eu pus uma foto do meu consultório. E o quadro que está na parede, nessa foto, fui eu que o fiz. Portanto, é um quadro desenhado por mim. Porque é uma forma de expandir as emoções, os problemas, as confusões que nós todos atravessamos em algumas fases da nossa vida. Para além disso, o desporto, como diz aqui o Gonçalo Mateus, o Gonca Mateus, fazer desporto me ajuda muito na minha autoestima. E ajuda-nos a todos. Gente, para quem é brasileiro e não entende o que é desporto, é esporte. No Brasil a gente fala esporte. Fazer atividade física é uma coisa muito importante para todo mundo, né? Recomendo muito mesmo fazer atividade física. Tá bom, o sotaque brasileiro tá legal. Eu nem vou fazer meu sotaque português aqui para ficar igual o pessoal lá de Açores. Temos um enviesamento, porque aqui nós temos novela desde muito pequenina, né? Quando eu era pequeno, eu via todas as novelas aqui em Portugal do Brasil, né? Só depois é que aparecem as novelas portuguesas, né? Então eu vejo as duas, a portuguesa e a brasileira. E a cultura portuguesa é muito interessante. Infelizmente, o Brasil conhece muito pouco da cultura portuguesa. Vai um desafio para vocês utilizarem o momento de prazer, além de tentar, quem tiver oportunidade de conhecer Portugal, eu quero conhecer em breve, sim, quero conhecer o Porto, quero conhecer Lisboa. Esse é um dos meus objetivos de vida, né? Conhecer Portugal. Tem que ligar. E eu coloco para vocês também verem vídeos sobre Portugal, uma cultura muito interessante, é uma cultura que muito semelhante à nossa brasileira, é claro, é mãe da nossa cultura também, assim como a cultura africana, né, assim como a cultura indígena. Então a gente entende como mescladas essas três culturas, mas a cultura de Portugal é muito interessante. E todas as pessoas que eu conheço que foram na Europa, e eu pergunto qual a melhor culinária da Europa, as pessoas dizem é a culinária portuguesa. Claro. A francesa é boa? Mas a portuguesa é melhor. A comida portuguesa, que é a alimentação mediterrânica, não é? Porque realmente temos restaurantes ótimos, temos paisagens ótimas com restaurantes em cima da praia, temos interiores perto de rios com belezas naturais extraordinárias e realmente por exemplo, viajar é se calhar a maior riqueza que as pessoas têm. E não é preciso viajar para longe. Todos nós, se andarmos num raio de 50 km, de 100 km, vamos descobrir a natureza que está à nossa volta e o contacto com a natureza vai-nos permitir sentir muito mais o aqui e o agora, ou seja, vai-nos acalmar, porque aumenta o relaxamento, diminui a ansiedade e faz-nos perceber que a vida tem que ser vivida no momento em que está a acontecer. Sim. E isso se desconectado, né? Exatamente. E isso faz com que não havia o que posso escolher.
Porque a procrastinação é isso. Eu combino a reunião ou a consulta com você, eu apareço, doutor, estou aqui, consulta, está marcada, né? Mas eu marquei a seguir uma ida na academia comigo. Ah, mas sou eu, não vou. Ó, amanhã eu vou. Mas eu estou esperando lá. E aí é que está o Sim. erro, né? É que eu marquei comigo e não fui. Esse é o grande problema. A gente não Exatamente. tem uma boa relação conosco, consigo mesmo, né, na verdade. Então, essa questão de a gente saber elencar o que é prazeroso pra gente, como eu falei, um dos meus objetivos é viajar, conhecer outros países, e Portugal, eu acredito que seja o primeiro da lista, e dentre outros, né, principalmente os países latinos, Espanha, Itália, eu tenho muito interesse por conta da cultura riquíssima que esses países apresentam, e é um dos meus, não é o único, mas é um dos meus motivos de viver, entendeu? É um dos meus motivos de trabalhar, um dos meus motivos para consumir esse tipo de prazer. Eu acho que é muito interessante, enquanto isso eu consumo no YouTube, que é muito bom, tem muitas invenções interessantes, muitos canais legais que eu acompanho de Portugal. Eu conheci o sotaque de Açores, que eu nem sabia que existia aquele tipo de sotaque da Ilha da Madeira, que é o de Cristiano Ronaldo. Isso, é muito bonito, que sotaque assim de Portugal, aqui, dos Açores. É um francês, português, né? É muito diferente esse sotaque dos Açores. Então, é muito interessante. Para acabar as perguntas, porque também o nosso tempo tem que ser bem gerido, não é? Mas temos ainda aqui algumas perguntas que, a propósito do que vamos a dizer, que é a décima, que era que nós tínhamos visto há pouco, que é: já reparou que quanto mais a vida acontece como planeou, mais satisfação tem? Ok, sim ou não? 11. Tem noção que o sentido e o valor das suas conquistas tem sempre uma ligação ao sofrimento ou à dor do processo que o leva a atingir o que queria? Eu vou repetir porque esta é mesmo muito, muito importante. Tem noção que o sentido e o valor das suas conquistas tem sempre uma ligação ao sofrimento ou à dor do processo para lá chegar? Não é? Porque quanto mais me custou o caminho, mais eu valorizo no final. Quanto mais me é dado o resultado, eu não ligo nenhuma ao caminho porque o resultado foi fácil, não é? E por isso é que é muito importante nós conseguirmos fazer um plano que seja concretizável, que nos faça sentir realizados, em que eu sei o quanto me custou para chegar a esse resultado. E aí sim, aí a vida vale a pena ser vivida, porque só eu sei o que passei para conseguir chegar a esse caminho, não é? Um adendo a essa pergunta, que eu digo assim, como você pode medir isso? Tempo. Porque tempo é o maior ativo que tem. Então, se você dedicou tempo a algo, você valoriza. Se você dedica tempo à sua esposa, se você dedica tempo aos seus estudos, se você dedica tempo à sua profissão, você sabe o quão você perdeu de vida ou ganhou de vida dedicando-se àquilo ali. Então, tempo é uma ótima métrica para você dar valor às coisas. Se você dedica a algo, aquilo algo cresce. Eu digo um grande exemplo, que é cuidar de uma planta, cuidar de alguma coisa assim, que você sabe que demora para crescer aquilo. E quem cuida de planta sabe o trabalho que dá plantar, esperar, nascer, cuidar, regar. Sim, e o tempo é o bem mais precioso que toda a gente tem. O tempo é o fator comum entre crianças, adultos, idosos, é o fator comum entre rico e pobre, é o fator comum entre altos e baixos, magros e gordos, branco, preto, amarelo, azul, vermelho, ou seja, tudo. Se há fator que é comum e que ninguém consegue controlar, nem ser mais do que alguém, é o tempo. O tempo a massa, é o nosso maior ouro, é a nossa maior riqueza. E, portanto, se o tempo é igual para todos, eu tenho que saber usar o tempo, porque ele é finito para a nossa vida, não é? É o tal princípio que nós falávamos no início, o memento mori, não é? Carpe diem, aproveita o dia, seize the day, porque ele vai terminar. É precisamente a importância de organizarmos o tempo para não adiarmos o que nós podemos efetivamente fazer hoje. Por isso, quanto mais me custa o tempo para eu fazer alguma coisa e eu consigo superar esse meu objetivo, o resultado é eu ter um retorno emocional que me satisfaz. Por isso, é fundamental isso. Depois, as pessoas estão aqui a dizer que me estão a ouvir baixo o som. Não é? Não sei. Sim. Eu acredito que seja o seu microfone que está dando umas variadas. Por isso que eu não usei o fone hoje, eu estou ouvindo pelo celular mesmo. Está melhor agora? Mas agora melhorou.
Melhorou. Ok. Eu se calhar tenho que voltar a pôr os fones de fio, porque se calhar capta melhor. Pergunta Sim. número 12. Tem noção que a sua realidade é mais aquilo que pensa sobre o que acontece do que efetivamente a realidade que é? Não é? Ou seja, vou repetir também. Tem noção que a sua realidade é mais aquilo que pensa sobre o que acontece do que a realidade que é? Ou seja, nós fazemos construções de significado e para isso eu tenho que construir uma visão da minha vida que eu sinta que consigo executar para depois sentir o resultado desse processo. E aí sim, aí é que nós conseguimos depois organizar o nosso plano de forma eficaz. Aliás, quais são os 3 ou os 4 objetivos principais que tu achas que a maior parte das pessoas pede para o ano seguinte, naqueles desejos de ano novo? Eu acredito que no Brasil, um dos principais objetivos é questão financeira, em primeiro lugar. Aí vem a questão de ficar rico, ganhar dinheiro, melhorar de trabalho. A segunda questão que eu verifico é o corpo, né? Assim, aí o pessoal quer ter aquele... Porque o Brasil, aí vai começar o verão. Então, em dezembro, existem estudos que em dezembro as academias lotam, né? As academias lotam. E eu reparei isso, em cidade de praia, quando você vai na praia, você já volta com vontade de ir para academia. Porque seu corpo acaba ficando mais exposto, e esse presentismo, né, de você estar ali, acaba te meio que dando gatilho para você cuidar do seu corpo. Então, por isso que pessoas que moram em praia fazem mais atividades físicas do que pessoas que não moram em locais que não se expõem muito à questão física, né? E aí vem esse segundo fator. O terceiro fator, acredito que seja relacionamento, melhorar o relacionamento ou conseguir um amor. Né? Quarto, acredito que seria ter paz no coração, ter amigos, ter atividades prazerosas. Essa é a nossa experiência que vamos tendo na prática clínica, no consultório, quer presencial, quer online, que as pessoas nos vão partilhando esses objetivos, mas isso tem a ver com a nossa própria experiência enquanto clínicos. É quase que uma experiência empírica do clínico em si. Mas há um estudo feito em 2020 com mais de 1000 pessoas e o que a evidência científica mostrou, porque isto é mesmo um resultado dos desejos que a maior parte das pessoas tem durante a passagem de ano para o ano seguinte. Então, 33% estão focados, e esse é o que bate o recorde, portanto, é a primeira coluna da curva, 33% é saúde física. Portanto, a pessoa ter uma saúde física, aparentar saúde física, ou seja, as questões preocupadas com a biologia, porque um corpo são é um corpo, obviamente, que funciona melhor mentalmente e depois socialmente. Portanto, é curioso ver esta relação biológica com a necessidade emocional que as pessoas têm. O segundo fator, 20%, perda de peso. As pessoas querem emagrecer. Terceiro fator, comer melhor, melhorar a qualidade alimentar, ter mais cuidado com a alimentação, portanto 13%. Depois, 9%, a melhoria do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, saberem quem são. E depois aqui temos que separar a diferença entre a busca do desenvolvimento pessoal pelos que procuram um desenvolvimento sustentado e eficaz, que geralmente tem a ver com a ciência que está por trás disso, ou aqueles que todos os anos vão atrás de desenvolvimento pessoal, mas numa lógica não sustentada, que tem a ver com opiniões, que tem a ver com explicações daquelas não sustentadas cientificamente, que são fáceis de fazer acreditar, não é? As fórmulas mágicas. As fórmulas mágicas. Eu atendo a essa questão do autoconhecimento como ferramenta importantíssima, que eu digo que autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, inclusive no Brasil, acredito que em Portugal deva ser assim também, a aplicação de testes de personalidade é algo exclusivo do psicólogo. Então, é interessante, né, as pessoas que quiserem avaliar a sua personalidade, que buscam entender mais sobre você, procurar psicólogos que trabalham com ferramentas científicas, embasadas cientificamente, né, que tenham um valor científico, para você descobrir a sua personalidade através da aplicação dessas baterias de testes. Aliás, eu acho isso muito interessante. Sim. Aliás, estes que nós fazemos na nossa prática, e este webinar que vou fazer no dia 27,
ele está todo sustentado nestas investigações científicas. Bacana. Opinião, E o adendo que eu gostaria de fazer, bacana, eu não conhecia esse estudo, mas houve um estudo do Facebook agora dizendo que 30% das pessoas, né, para esse ano de 2022, há uma tendência de 30% dos usuários do Facebook procurarem assuntos relacionados à autoajuda e desenvolvimento pessoal, Sim. a questão de psicologia, de autoconhecimento e também de saúde e bem-estar. Então, 30% das pessoas que estão no Facebook não, no Instagram e Facebook, hoje elas procuram por esse tipo de conteúdo, né? Então, isso é um avanço positivo. Isso é importante isso que estás a dizer, porque acaba por corroborar esta importância de servir as pessoas com algo que realmente faça o empowerment delas, que as faça ser capazes de descobrir o que é que elas querem assumir a responsabilidade para cuidar de si mesmas. Porque se nós não aprendemos a cuidar de nós, e se achamos que a solução é alguém de fora que nos vai dar, ou um guru, ou seja, um herói, ou alguém que é o salvador da nossa vida, eu acabo por me estar a diminuir permanentemente nas minhas capacidades. E, portanto, eu quero que alguém me ajude a descobrir a minha melhor versão, mas eu tenho que fazer esse processo e esse caminho de me encontrar. E esse é que é o desafio da maior parte das pessoas, não é? Diz aqui a Marta... E a pessoa quer pular essa etapa. E as pessoas querem pular essa etapa. Então, por exemplo, em terapia cognitivo-comportamental, né, a gente precisa trabalhar primeiramente essas questões das funções para a pessoa. Porque, às vezes, uma coisa que pode fazer sentido para outra, que fez sentido para um guru, que fez sentido para aquela pessoa, não faz nenhum sentido para você. Às vezes, uma coisa muito mais simples, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, por isso que a individualidade do tratamento terapêutico é importante. Por isso é que nestes exercícios, reparem que a pessoa ao fazer o exercício tem aqui as linhas todas que é para cada um responder por si. Ou seja, eu não vou avaliar nada porque a pessoa vai ter que fazer o trabalho de se descobrir a si própria. Ou seja, vou orientar o processo, mas tem que ser o trabalho individual. Reparem que está tudo cheio de linhas para a pessoa ir fazendo a sua descoberta. Para cada muito interessante. E essa atividade de escrever é muito importante. Eu sempre cobro isso do pessoal que eu atendo, porque as pessoas às vezes esquecem de escrever, de você colocar em linhas aquilo que você gostaria. E as pessoas às vezes aqui elas não querem escrever ou querem simplesmente falar. O anotar é agendar. É verdade. Eu digo que quando você anota é como quando você fica deixa o computador com várias abas abertas. Ele fica cansado, ele consome bastante memória, bastante processador. Quando você fecha aquelas abas e agenda aquilo, ele descansa. É a mesma coisa que o nosso cérebro. Quando você anota, seu cérebro descansa. Por quê? Porque ele sabe que aquela informação necessária está anotada em algum lugar. E se estando anotado, ele vai ficar mais tranquilo, não ficar preocupado em deixar ligado aquela aba, randomizando aquilo ali. Diz aqui a Marta um comentário que é: todo fim de ano reflito sobre o quanto fui negligente com a minha saúde, estudo de saúde emocional, mas aí no ano seguinte continuo sendo. Tá boa. Concluir. É bem interessante. E diz o Lucas Olima, isso tem muito a ver com as nossas necessidades universais do ser humano, exatamente, não é? E aqui mais algum comentário, verdade. Também pode ser a pessoa que não se está identificando com o seu psicólogo, diz aqui a Patti Lupe. Exato. Nunca se esqueçam que nestas áreas da saúde mental nós podemos ser os melhores especialistas, podemos ser com os melhores currículos, mas o psicólogo, que é o psicoterapeuta certificado, porque é importante também os que sabem fazer psicoterapia, que a maior parte talvez faltam competências de psicoterapia, que é diferente de só fazer a consulta de suporte, mas o psicólogo e o paciente ou o cliente é como uma espécie de sapato num pé. Eu posso ter o sapato Prada, posso ter um sapato de luxo, mas se não encaixa no pé, é difícil. Sim. Portanto, os dois podem ser bons, mas tem que realmente haver essa cumplicidade e essa compatibilidade, não é? Sim, com certeza. E a questão do afeto é muito importante. Essas ligações afetivas, essas questões são muito interessantes para compor um processo terapêutico legal. Então, quando existe um processo de ligação afetiva, e existem estudos também colocando que uma das ligações afetivas, né, de bacanas, de sentimentos interessantes, né,
de respeito e de compromisso em relação ao processo terapêutico, tanto da pessoa quanto do psicólogo, quanto da psicóloga com o cliente, isso ajuda muito no processo de desenvolvimento, independente até da abordagem, né? Eu acho que a questão da empatia, do processo e simpatia também, e do processo de você construir uma base de afeto dentro do processo terapêutico, é muito importante para que você encaminhe aquilo. Então, existem esses processos emocionais atrelados, esses gatilhos, que são importantes, que às vezes, quando não cria aquela ligação interessante, pode ser que atrapalhe o processo. Olha, diz aqui a Paty que, entretanto, realmente trocou e encontrou um que encaixou e é maravilhoso. Ótimo, é isso mesmo, Paty. E a Marta, que nós falamos há pouco, o exemplo que ela percebeu que voltou a manter os problemas no ano seguinte, mas depois diz aqui, e agora para realmente rematar como conclusão realmente o que fez, eu gosto de anotar. Ano passado eu fiz um pote de objetivos, no fim do ano abri e li todos, percebi o quanto conquistei alguns e nem havia me dado conta. É isso mesmo. Que bacana. Escrever é muito importante. Por isso é que este exercício é de escrita. Às vezes, por exemplo, a gente coloca uma métrica X e a gente chega até aqui. Aí quando a gente chega aqui, fala, não alcancei até lá. Aí você para e você volta ao estágio inicial. O interessante é que você anotar os seus graus de desenvolvimento também. Olha, antes eu era aqui, agora estou aqui, e estou chegando naquele caminho que eu quero. Porque esse é o caminho certo. E sabe porquê? Porque quando você faz isso, nesse momento, quando eu chego a um patamar que está a caminho da meta, mas eu ainda não cheguei a essa meta, mas eu consegui chegar a este patamar, esta é a melhor versão de sempre que alguma vez existiu de mim. Eu nunca fui tão capaz de chegar aqui. Então hoje eu sou um espetáculo porque eu nunca tive tão bom em relação ao dia anterior. Então isso significa que eu estou alinhado no caminho. Eu não aguentava correr 1 minuto na esteira ou na rua. Aí quando eu corri 10 minutos, você não sabe a felicidade que eu fiquei. Quando eu aguentei correr 10 minutos, na esteira, eu fiquei muito feliz. Hoje eu consigo uns 10, 15 minutos assim, mas eu não consigo. Para quem não aguentava correr 1 minuto. É isso mesmo. Desafio para você. Eu gosto muito de fazer exercício físico, ajuda-me a organizar a vida. E o desafio é, treina 30 minutos de salto à corda, que é o que eu faço. Faço 30 minutos de salto à corda seguido. Bacana, eu vi que salta muito bem. Saltas muito bem. Não, é muitos anos de treino, já é muito é Rocky Balboa. De rock. Do rock e do Creed, não é? Olha, para terminar, as justificações ainda que as pessoas têm. Portanto, desenvolvimento pessoal, que são os desejos de ano novo, mais ter melhor sono, cuidarem de higiene de sono, melhorar o trabalho, os estudos, deixar de fumar, beber menos álcool, ter mais dinheiro ou saber gerir dinheiro, que é diferente. Gerir dinheiro é diferente do que ter mais dinheiro. Porque a maior parte das pessoas tem também muitas dificuldades de saber gerir dinheiro. A psicologia do dinheiro tem a ver com o comportamento das pessoas para gerir o seu dinheiro. Qualquer dia hei de fazer também uma live sobre este tema, porque há várias ferramentas que a psicologia traz para ajudar as pessoas a comportar-se melhor. Ou deixar de beber álcool. Melhorar a rede de amigos e de família, conhecer novos ambientes, descobrir novos hobbies e melhorar o amor. Portanto, está tudo cá. Portanto, o nosso tempo, Renato, terminou. Não sei se tens algum comentário que queiras partilhar depois destas nossas questões que as pessoas foram dizendo entre a resposta sim e não, não é? E agora, com esta lista de objetivos e de resoluções, eu convido os nossos seguidores que queiram realmente passar por este processo de autoanálise e de reflexão sobre os seus objetivos, de uma forma estruturada, façam um plano live connosco, no dia 27 a esta hora, que vai ser a quinta-feira à noite, também das 10 até às 11h30, ou das 7 às 8, 8 às 9h30, precisamente para fazerem este exercício de escreverem o seu manifesto de resoluções para 2022 e fazerem o seu plano para concretizarem. Porque se ele ficar feito e não for feito, a culpa é sua. E isso é bom. Porque e aproveite que está no início do ano.
E aproveitar que está no início do ano, porque no início do ano a gente tem essa empolgação, essa motivação de estar em janeiro ainda. E o adendo que eu gostaria de fazer é que o maior investimento que você pode fazer em sua vida é investir em autoconhecimento, em gestão emocional, investir em conhecer si mesmo. É extremamente importante. Não importa onde você esteja, qual o seu padrão de vida, quem você é, não importa de onde você vem. As pessoas que têm gestão emocional, inteligência emocional, conhecem a si mesmo, têm autoconhecimento, essas pessoas, elas têm a capacidade de atingirem patamares mais interessantes da sua vida do que as que não têm. Inclusive, existe uma frase muito interessante que eu não lembro bem como é que é a frase, mas ela diz mais ou menos no sentido de que quem tem autoconhecimento consegue controlar a sua vida. E quem não tem autoconhecimento é controlado pela vida. É mais ou menos isso, a frase eu não lembro bem. Mas se você não tiver autoconhecimento, você vai simplesmente responder a estímulos. Você não vai se entender. É verdade. Isso é das coisas que eu digo a todos os meus alunos da faculdade nos últimos quase que 10 anos, essencialmente. Há 20 que vou dando aulas e aquilo que eu mais... São alunos de psicologia e nestas áreas. Eu não vou nunca conseguir ajudar alguém se eu não me conhecer. E por isso o primeiro passo é precisamente esse, é o autoconhecimento. E o que eu digo aos alunos, vocês nunca vão conseguir ser competentes a ajudar alguém se vocês não se conhecem o suficiente. Há que ser igual a nós próprios para nós conseguirmos ajudar os outros. Porque se eu não sou, estou perdido, não é? Que caminho. Então, também colocar para o pessoal que compartilhar lá e vai ficar salvo. Eu vou repartilhar também no YouTube. Eu acredito que você vai compartilhar também nos outros locais. E o pessoal divulgar. Eu acho que uma forma de vocês também ajudarem as outras pessoas, uma forma de empatia, é compartilhando esse conteúdo, esse material que nós construímos hoje para as outras pessoas que precisam disso. Tragam os amigos para este webinar, porque reparem que no final vocês têm um contrato que assinam com vocês próprios para executar. Que bacana. Gostei do contrato. Bacana, é interessante. O autocontrato. Um autocontrato, não é? E você pode dar o castigo a você próprio, não é? Não há problema. Bacana, gostei muito da ideia. Bom, eu quero ver esses estudos depois, compartilhe os estudos, né? Assim, para o pessoal assistir. Eu quero ler também sobre esses estudos que você mostrou. Muito legal isso. E vamos fazer mais lives, acho interessante. E tem muito conteúdo para abordar. Vai ser um gosto. Renato, um abraço grande para você, um abraço para todos os nossos seguidores. Quem não nos segue ainda, convido para ir aí nos nossos Instagram e seguir o Renato, seguir meu Instagram, ir também no YouTube, que também tem o meu canal do YouTube, e no Facebook. E, portanto, fica tudo disponível para você não perder esses conteúdos. Um abraço estoico para todos. Uma boa noite. Valeu, um abraço estoico para você também, mano. Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Valeu, abraço.